Boa noite. Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver na noite de hoje. Mais uma vez agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome dessa causa maior que é a causa do Cristo. Quem estiver aqui presente, sejam bem-vindos a todos os meus amigos que estão aqui. Trago um abraço aqui de Sergipe. Boa noite, Leila. Boa noite, Raul. Sejam muito bem-vindos. Eu trago um abraço aqui de Sergipe, do lar Abrigo Espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno. Vamos pedir aqui que Jesus nos envolva nessa noite, nesse mês que se inicia, nessa semana que se inicia, nesse evangelho maravilhoso, essa oportunidade de estarmos aqui, falando do Cristo. Hoje, o evangelho de hoje, nós falaremos do item 11, amar ao próximo como a si mesmo. Na noite de hoje, o item 11 e 12, o egoísmo. Antes de tudo, para iniciar os trabalhos, vamos elevar nossos pensamentos ao alto e rezar um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque só a Ti pertencem o reino, o poder e a glória para todos sempre. Meus amigos, nesse mês que se inicia, nós falaremos na noite de hoje um pouquinho nesse nosso estudo do Evangelho. Falaremos, como eu falei anteriormente, do egoísmo. Eu vou pedir licença para ler esse trecho do item 11, do capítulo 11, item 11 e 12, que fala sobre o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda, ou seja, atrasa. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa a fazer subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos do egoísmo, porque, enquanto o justo, Jesus, vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos, dizendo: "Quem me importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo, por que o quereis crucificar?" E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, é a invasão dessa lepra do coração humano que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos da fé, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar os caminhos das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos,
porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpar do vosso coração. Essas são as palavras de Emmanuel, no Evangelho segundo o Espiritismo. E continuando o item 12. Se os homens se amassem de um amor em comum, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso que, para isso, que vos esforçassem em vos desembaraçar desta couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para aqueles com que sofrem. A dureza mata os sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomares como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse sobre a terra, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aquele que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia em seu reino ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e orgulho que se dão à mão, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Que lição forte, né, meus irmãos? A gente vem da lei do amor, né? Amar ao próximo como a si mesmo, no item 10 antes. Vem lindamente a lei do amor, e agora a gente vem com essa puxada de orelha da espiritualidade, com o egoísmo. O egoísmo é a maior chaga da humanidade. O egoísmo é o pai, é a gênese de todo o mal, de todas as nossas más inclinações. E aí, meus irmãos, é o egoísmo que faz com que se desvie verbas para verbas da saúde, é que faz com que as pessoas se locupletem de valores de dinheiro, e enquanto as pessoas morrem nos hospitais. O egoísmo faz com que as pessoas privilegiem os seus próprios interesses em detrimento dos outros. O capítulo é amai o próximo como a si mesmo. O egoísta se entende, ele se ama de uma forma tortuosa, que ele se sente superior aos outros. Ele se sente tão superior aos outros que ele coloca os interesses pessoais dele acima dos interesses dos outros, acima da coletividade. Isso não é auto-amor. Ele utiliza de qualquer método, de qualquer artifício, desde que suas vontades lhe sejam satisfeitas. O egoísta não tem dó do outro, não tem empatia. E o egoísta, embora eu tenha começado a minha fala falando que o egoísta é aquele que desvia verbas, o egoísta sou eu, é você, somos todos nós. Porque o egoísmo é inerente ao ser humano. Ocorre que, como bem diz o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. É um exercício diuturno da gente tentar superar nossas más inclinações. O egoísmo faz com que, nesse momento atual, a gente não olhe para a dor de quem está passando fome e necessidade. A fome chegou, a fome é global. Eu estou falando do Nordeste, vocês estão, meus amigos, eu estou visitando. Boa noite, Daizinha. Estou aqui de visita nessa casinha de amor de vocês aí no Sul, mas eu tenho certeza que a crise é geral. Que tal se a gente pudesse olhar para o outro? Que tal se as mãos que apontam fossem as mãos que acolhessem?
Ao invés de apontar as mãos, estendêssemos os braços. Boa noite, Moacir. Assim, ao invés de apontássemos os dedos, nós estendêssemos os braços para aquele que sofre. É muito fácil. Eu vim para cá falar de um político, falar do comportamento de um terceiro. É muito fácil e lavar minhas mãos, como Pôncio Pilatos fez e como bem diz a lição do nosso evangelho. Jesus explicou, Jesus demonstrou, deu o exemplo de caridade. Pôncio Pilatos de egoísmo puro. Boa noite, Joaquim. De egoísmo puro. Pôncio Pilatos tinha entendimento que o Cristo era inocente, que ele nada tinha feito de errado, mas ele lavou as mãos, ele disse, que me importa? Ele ainda pensa, por que punir o justo? O justo vai pôr o porquê? Este homem é justo. Por que eu querer crucificar? E ainda assim, quando decidem supliciar Jesus Cristo, ele simplesmente lava as mãos. Quantas vezes, meus irmãos, nos nossos dias, na nossa vida, a gente lava as mãos para as injustiças? Não é com a gente. A gente observa as coisas acontecerem e a gente lava as mãos e a gente... Isso nada mais é do que egoísmo. Eu não quero me indispor. Às vezes no trabalho eu presencio um ato de injustiça com um colega meu. Eu presencio um colega sendo atribuído algo que ele não fez. Eu presencio um colega sendo injustiçado. Eu presencio alguma coisa e eu não me coloco porque eu não quero me envolver. Eu lavo minhas mãos de forma egoísta porque eu não quero que sobre para mim. Quantas vezes eu não faço isso? Eu, vocês, todos nós. É tempo, como bem disse no Evangelho, é tempo, não é mais tempo, não. Nós, trabalhadores do Cristo da última hora, temos o dever de nos colocar. Então, ao invés de começar com grandes coisas, que tal se nós nos dispuséssemos no dia de hoje, na noite de hoje, nesse mês de novembro, estamos próximos ao final do ano, a cada dia tentar melhorar um pouquinho no egoísmo nosso de cada dia. Não é necessário grandes feitos, não. Não precisa muita coisa, não. Basta, por exemplo, quando a gente está dirigindo no trânsito, quantas vezes a gente não dá passagem para outro carro? O que é isso? É egoísmo. Quantas vezes o outro carro não está na preferencial, a gente vai cruzando e vê um carro que vai passando, ao invés de reduzir para dar tempo do outro carro passar, a gente acelera, passando na frente, como se aqueles 1 segundo, 2 segundos, milésimos de segundo fossem fazer alguma diferença na sua vida. Boa noite, Rose, seja bem-vinda, querida. Boa noite, Exilda. E quantas vezes a gente não faz isso? Egoístas. Quantas vezes na atualidade, nós não, espero que não, mas é egoísmo eu não usar hoje a máscara em público, em lugares públicos, podendo contaminar alguém. A gente não sabe ainda dessa doença. Nós não sabemos tudo. Não é egoísmo? Alguém pode dizer, não, talvez eu já tenha tido a doença, sou imune. Por respeito às outras pessoas, para evitar uma confusão. Quanto egoísmo em pequenas pitadas do dia a dia. Egoísmo no nosso lar. Quantas vezes a gente não olha a necessidade do nosso companheiro? A gente, de forma egoísta, chega o companheiro, a companheira, vai chegando do trabalho e a gente despeja todos os problemas sem olhar no olho, sem observar, sem prestar atenção, sem se aperceber que talvez aquela criatura já tenha voltado do trabalho cheio de problema, cansado, e a gente não pensa 2 vezes e joga. Quantas vezes a gente não joga nossas dores, nossos problemas para os nossos amigos? A gente não observa. Tem aquelas pessoas que parecem que são lixeiras, que despejam assim. E a gente não quer olhar o outro, não quer olhar do outro. São egoísmos pequenos de cada dia, são atitudes egoístas que, infelizmente,
Nós estamos, por conta da competitividade acirrada, às vezes atitudes egoístas são incentivadas. A linha tênue entre autoamor e egoísmo faz com que as pessoas ajam de forma egoísta e achem que estão agindo, amando a si próprias, como Jesus mandou. Se causa dor, se não é nobre, eu estou fazendo errado. Então, meus irmãos, da noite de hoje, o texto é longo, o texto é forte, lembrando também da questão, trazer rapidinho a questão das leis morais, questão 913 do Livro dos Espíritos, onde ele fala também do egoísmo. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar como radical? E o Espírito da Verdade responde: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis e não chegareis a extirpá-los, enquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. A raiz do mal é o egoísmo. Enquanto não houverdes destruído a causa de todo o mal, tudo de ruim que acontece. O caso de hoje, que parou o país, o caso do estupro da menina, do estupro culposo que não existe. Do que se trata mais do que isso? Egoísmo. A pessoa, para satisfazer a sua lascívia, utilizou de outra, a outra não nada mais era do que um objeto. O que isso se traduz? Egoísmo. A nossa irmãzinha Zilda fala muito corretamente aqui. Ela fala que o egoísmo nos torna as pessoas frias. O problema do outro é sempre menor do que o meu. Verdade, Zilda. Porque a gente se entende superior ao outro. O egoísta acha assim, primeiro eu, a minha dor é maior justamente, Zilda. Eu vejo assim, como você também. A minha dor é maior, primeiro eu e os outros quando der tempo. Então, a minha dor é maior se eu chegar no hospital para ser atendido. Eu tenho que ser primeiro, ainda que a outra pessoa esteja na frente. As minhas necessidades primeiro. Quando der tempo, a do outro. Eis a grande chaga do egoísmo. O mal, o pai de todos os males. Então, meus irmãos, que a gente, não apenas na noite de hoje, que no mês, no ano, que eu sei que é difícil, eu sei que é inerente ao ser humano, mas que nós estamos aqui para evoluir, para melhorar, para crescer. E que a gente se disponha a tentar, dia após dia, um passinho de cada vez, a tentar extirpar esse mal da gente, a começar por nós próprios. Por isso que no início do Evangelho ele fala de coragem, porque é preciso coragem para mudar a si mesmo. Apontar o dedo para os erros dos outros é muito fácil, mas a coragem maior está na coragem de olhar as nossas sombras e nos dispormos a modificá-las. E que fique na noite de hoje, meus irmãos, a vontade, a coragem, a possibilidade, ainda que fácil não é. Ninguém disse que seria fácil, estamos todos no planeta Terra. Ninguém disse que seria fácil, mas um segurando na mão do outro, que já demonstra fraternidade. Um segurando na mão do outro, um amparando o outro. Nós sim poderemos todos nos dar nas mãos para construirmos um mundo de amor, um mundo onde possamos amar a todos, amar aos outros como a nós mesmos. Meus irmãos, agradeço a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Encerro esse evangelho de hoje com a palavra de gratidão, que as minhas palavras, as palavras do Cristo, é claro, tenham tocado de alguma forma os corações de vocês. Que nossa aguinha, que essa água, que tiver sua aguinha aí, que essa água aqui presente seja fluidificada com as energias necessárias para a cura do nosso corpo físico, mental e espiritual. Que Jesus seja sempre louvado e abençoe sempre a todos vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe as vossas noites. Que assim seja.